Bem, eu tenho muita alegria de estar aqui para conversar com vocês hoje nesse clima cultural, nessa história da nossa cidade cantada, lembrada através de imagens do campo. E eu estou aqui para, ainda na varanda da casa, aproveitando a metáfora do Arlindo, junto a amigos, falar do nosso cristianismo, falar da nossa prática, falar do nosso evangelho, falar do que somos nesse contexto da Sorocaba rural, mas também da Sorocaba urbana, da Sorocaba que também tem os desafios de uma grande cidade, de uma importante cidade do nosso país. E eu quero partir de uma história maravilhosa da Bíblia Sagrada. A história que se passou não há 300 e poucos anos atrás, mas, na verdade, uma história que se passa há milênios. Muitos milênios atrás, numa cidade que não era a cidade de Sorocaba, mas uma cidade no Extremo Oriente, chamada Nínive. E eu quero convidar vocês para também mergulharmos na história dessa cidade pela ótica, pela lente de um homem maravilhoso que tem a sua história contada na Bíblia, que é o profeta Jonas. O profeta Jonas, o livro do profeta Jonas está lá no Velho Testamento. Nós temos, com certeza, alguma imagem relacionada a esse livro da Bíblia. Se você não conhece muito a Bíblia, já ouviu falar de um homem que foi engolido por um grande peixe. Então, se você conhece essa história, com certeza você conhece a história do profeta Jonas. Deixa eu falar um pouco sobre o livro. É um livro, na verdade, um livreto da Bíblia Sagrada, um pequeno livro da Bíblia Sagrada, envolto assim em muitos mistérios e controvérsias. Então se discute muito sobre a autoria desse livro, se foi o próprio Jonas ou um outro autor, qual é o estilo literário desse livro, se é uma alegoria, se é uma parábola, se é uma narrativa histórica. Então há muita controvérsia, há muito debate, há muito estudo. Mas, independentemente de todas essas controvérsias, a minha opinião sobre o livro de Jonas é que é um livro fascinante. É um livro que tem todos os elementos para uma boa história. Tem aventura, tem drama, tem suspense, tem aquela surpresa em algum momento da narrativa. Esse livro do profeta Jonas é um livro cujo personagem principal é um homem chamado Jonas, filho de Amitai. Esse homem está localizado historicamente mais ou menos entre os anos 800 e 750 a.C., no período do rei Jeroboão II, lá nas narrativas dos livros de 2 Reis. Nesse período da história, havia um conflito, um estabelecimento de fronteiras, e Israel havia recuado um pouco as suas fronteiras, e no tempo do rei Jeroboão, ele conseguiu restabelecer as suas fronteiras. Então era um período de muito progresso, de muito crescimento e de muita paz. A paz militar estava sendo estabelecida ali no tempo de Jonas, no período do rei Jeroboão II. A história se passa principalmente na cidade de Nínive. Nínive é uma das cidades mais antigas da Bíblia Sagrada. Ela é chamada sempre de a grande cidade. Você vai perceber isso no livro de Jonas. Sempre quando se fala de Nínive, se fala da grande cidade. Assim como se fala de São Paulo, a cidade que não para, assim como se fala do Rio, a cidade maravilhosa, Nínive é a cidade, é a grande cidade. Ela foi fundada por Nimrod e a fundação de Nínive está narrada de forma muito rápida e objetiva no livro de Jonas. No livro de Gênesis. Você conhece com certeza um pouco de Nínive por ouvir falar da atual cidade de Mossul, no Iraque. Se você não se lembra de Mossul, há pouco tempo atrás, você viu, todos nós vimos, aturdidos e assustados, um soldado do Estado Islâmico, com uma britadeira,
destruindo alguns monumentos nessa cidade de Mossul. Com certeza, alguns monumentos de Nínive foram destruídos pelo Estado Islâmico naquela imagem, naquela cena que correu o mundo, uma cena terrível, onde a cultura da humanidade está sendo dizimada por toda aquela situação vivida nessa região do Iraque. Eu penso que para nós conhecermos Jonas e conhecermos a história de Jonas, nós precisamos passar um pouco por esse livro, conhecer um pouco como Jonas narra a sua história, para então nós pensarmos alguns princípios importantes para nós, a partir do que vivemos aqui na nossa cidade de Sorocaba. O livro começa assim, como todos os livros proféticos lá do Velho Testamento. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É assim que começam os livros do Velho Testamento, especialmente os livros proféticos. O que é esperado de alguém que recebe uma ordem do seu superior? Que ele obedeça rapidamente, principalmente quando esse superior é o próprio Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Mas a surpresa do livro começa pela reação de Jonas à ordem de Deus. Começa com a adversativa dizendo: mas Jonas fugiu da presença de Deus, do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Eu estou sublinhando ali, só para chamar a sua atenção para esses detalhes da história. Bem, só para você ter uma ideia, o que significa ir para Tarsis ao invés de Nínive, é como Deus mandar você para o norte e você deliberadamente se dirigir ao sul. Se Nínive estava na região oriental, mais ao oriente, Tarsis estava no extremo ocidente. Era o espaço mais distante do mundo conhecido. Para nós que conhecemos hoje o mapa da Europa, Tarsis fica mais ou menos no sul da Espanha. Jonas, então, escolheu um lugar muito distante para fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, outra adversativa, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Os marinheiros não sabiam que a carga mais pesada do navio não eram as malas, não eram os caixotes, mas era Jonas que dormia lá no porão. O capitão dirigiu-se e lhe disse: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre o azarado Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Jonas respondeu: eu sou hebreu. Primeiro ele responde falando da sua própria etnia. Eu sou hebreu. Ele continua: eu sou adorador do Senhor. Ele confessa a sua própria religião. E ele vai um pouco mais além. Eu sou adorador do Senhor,
o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. Eu fico pensando, se Jonas queria fugir de Deus, e se Deus é o Criador dos céus, do mar e da terra, para onde Jonas pretendia fugir de Deus? Qual é o lugar onde nós podemos ficar desprotegidos, aliás, protegidos de Deus, do olhar dele, da presença dele? Essa questão o salmista, no Salmo 139, também faz. Para onde fugiremos da presença de Deus? Se nós descermos até o Hades, até o mundo dos mortos, lá ele está. Se nós pudéssemos criar uma asa e voarmos nos raios do sol, mesmo lá o Senhor nos acompanhará. Para onde podemos fugir da presença de Deus? Se Ele criou o céu, se Ele fez o mar e se Ele fez a terra. Entendendo a grandiosidade de Deus, os marinheiros ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Responderam ele: peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei, é forte isso, né? Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar a terra, mas não conseguiam, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Vejam a boa intenção desses marinheiros. Eles não conheciam até então a Deus, e eles já estavam conectados com Deus. Eles já estavam compreendendo o que é obedecer a Deus, talvez até antes do próprio Jonas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. É aqui que você conhece essa história, né? É a partir disso que você conhece essa história. Quando eu penso que Jonas ficou dentro de um grande peixe, a Bíblia não fala que grande peixe era esse, que tipo de peixe era esse. Era um grande peixe. Quando eu penso nisso, é como se eu estivesse pensando num Deus que queria dar um tempo para Jonas, para que Jonas pensasse sobre o que ele estava fazendo com a sua própria vida. E é exatamente isso que Jonas faz dentro desse grande peixe. Ele reflete, ele pensa a respeito das suas próprias escolhas, do que ele tem feito com a sua própria vida e um pouco do que ele tem feito na vida das outras pessoas. O versículo 2 continua dizendo: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. Uma coisa interessante sobre a história de Jonas
é que quando você vai ver na narrativa, você vai percebendo que Jonas vai afundando. A cada passo que ele vai dando, ele vai descendo cada vez mais. Por exemplo, ele sai da sua cidade, e aí a narrativa diz que ele desce para Jope. Ele entra no barco. Aí ele desce um pouco mais para o porão. Aí ele desce um pouco mais num sono profundo. E o último lance desse processo de descida na vida de Jonas é que ele desce até os fundamentos dos montes. É uma vida na descendência. É quase um corpo que cai. É alguém que vai perdendo cada vez mais as perspectivas, os horizontes. Ele desce, 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 até chegar aos fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Apesar de todo o desespero, da angústia, da preocupação, há um tom de esperança na fala de Jonas. Ele se conecta de novo com Deus, ele tem a oportunidade de olhar de novo para cima e enxergar perspectivas novas, mais uma vez na vida dele. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Essa expressão é maravilhosa. Eu gostaria que você gravasse essa expressão, porque ela é importante lá para frente. A salvação vem do Senhor. Essa é a conclusão de Jonas. A salvação vem do Senhor. Continuando a narrativa, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Eu fico pensando onde esse peixe vomitou Jonas. O texto não diz, mas eu particularmente acho que ele vomitou Jonas de novo em Jope. Porque era de Jope que ele precisava sair. Se era de Jope que ele se afastou, ou tentou se afastar da presença de Deus, era a partir de Jope que ele deveria ir em direção ao centro da vontade de Deus. Porque Deus não dá carona para aqueles que devem obedecê-lo. Deus espera de mim, de você, a nossa obediência, e não o nosso afastamento dele. Então, na minha imaginação, eu acho que o peixe reconduziu Jonas ao marco zero, para que do marco zero, ele então empreendesse viagem para Nínive. Capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Poderia ter sublinhado ali também o contra ela. O que Deus tinha para falar a Nínive era contra. Nós acompanhamos o Renato falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e a algumas das igrejas, Jesus fala aquelas comunidades: eu tenho contra ti. Parece que ele tinha alguma coisa também contra Nínive. E Jonas era o portador dessa mensagem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E aí o fluxo da carta ou do livro segue como esperado no capítulo 1. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa era a mensagem. Imagine alguém gritando pelas ruas de Sorocaba, pelas praças, pelos bairros: mais 40 dias e Sorocaba será destruída. Que coisa terrível.
Das duas, uma. Ou acharíamos que esse cidadão é louco, ou de fato acharíamos que a mensagem deveria ser atendida e alguma providência deveria ser tomada. Então, por um dia, Jonas anda pelas cidades de Nínive, proclamando contra ela, dizendo que dali a 40 dias ela seria destruída. A reação é a seguinte: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Você se lembra do comandante do navio, quando foi acordar Jonas e falou: ore ao seu Deus, talvez ele nos salve. Essa mesma palavra é ouvida aqui pela boca do rei de Nínive. Vamos proclamar um grande jejum, vamos proclamar uma grande humilhação, vamos nos humilhar na presença de Deus, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos crer em Deus. Talvez Deus se arrependa, abandone a sua ira e não sejamos destruídos. É muita humildade, né? É extrema humildade, é se humilhar na presença de Deus. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Você já pensou se o livro de Jonas terminasse aqui? Você já pensou se o livro de Jonas tivesse apenas 3 capítulos, como nós lemos aqui? Aí nós poderíamos terminar o livro de Jonas assim. Ok, pessoal? É só isso por hoje. E foram felizes para sempre. O profeta Fujão tomou jeito na vida, se consertou, se arrependeu, assumiu a sua vocação, se alinhou com a vontade de Deus, foi pregar a um povo rebelde, a um povo violento, e aí esse povo rebelde atenta à mensagem, ouve a mensagem, eles se arrependem também, e aí Israel e o seu povo arqui-inimigo, os assírios, viveram felizes para sempre. E a história termina assim. Vamos para casa. Parabéns para Sorocaba. Que pena, né? Que pena que o livro não termina aqui. Que pena que Jonas não tem apenas 3 capítulos, mas tem um 4º capítulo. E esse 4º capítulo é dito da seguinte maneira, está lá no texto bíblico: em resposta à conversão nacional, em resposta ao arrependimento, Jonas ficou profundamente descontente. Vou um pouco mais além. Ele ficou enfurecido. Ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda eu estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Agora a gente começa a entender as coisas, né? Até então era estranho pensar que Deus havia mandado Jonas por uma direção e ele foi para outra. Agora a gente começa a entender
houve um diálogo silencioso entre Jonas e Deus, quando Jonas falou: Deus, não vai dar certo esse negócio. Deus, eu não estou com vontade de ir para Nínive. Agora Jonas começa a revelar: eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? É impressionante pensar que Jonas queria morrer. É impressionante pensar que Jonas acusa Deus de Deus ser misericordioso, de Deus ser compassivo, de Deus ser paciente, de Deus ser cheio de amor. É como se não houvesse lugar no mundo para Jonas, no mundo onde houvesse misericórdia, amor, compaixão, paciência. É como se Jonas não quisesse viver nesse mundo, onde o Deus desse mundo é um Deus paciente, é um Deus que perdoa, é um Deus amoroso. Eu quero morrer. Eu não suporto viver nesse mundo com tanto amor, com tanto perdão dos meus inimigos, daqueles que prejudicam a minha nação, o meu povo, daqueles que são arqui-inimigos de Israel. É muito amor para mim. Deus pergunta para Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Mas razão de verdade. Tem lógica isso que você está me falando? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Mesmo percebendo que eles haviam se arrependido, mesmo sabendo que Deus havia perdoado e que estava tudo certo entre Nínive e Deus, Jonas ainda esperava que algum raio caísse, alguma larva de fogo destruísse Nínive, como um dia Sodoma e Gomorra foram destruídas. Jonas ainda queria ver o circo pegar fogo. Ele ainda tinha esperança nisso. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta da família dos mamões, o mamoeiro, uma planta simples. Fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. A minha impressão é que Jonas era bipolar. Ora está furioso, ora está alegre. Jonas ficou alegre com aquela sombra, com aquela brisa. Mas na madrugada seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Olha a intencionalidade de Deus. Às vezes eu acho que Deus tem senso de humor. O texto fala assim, que Deus fez crescer uma planta, Deus mandou uma lagarta, e Deus trouxe um vento oriental quente. Jonas estava quase desmaiando. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas pela segunda vez: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não tenha apodado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive
tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ponto de interrogação. É assim que o livro termina. É com essa pergunta que o livro de Jonas termina. E aí nós, como aqueles que estão olhando e percebendo a história, ficamos... E aí? Como é que se fecha isso? O que aconteceu com Jonas? Jonas se arrependeu? Jonas criou juízo? Jonas, enfim, entendeu o recado de Deus? A gente fica assim meio sem respiração. Sabe aqueles filmes assim, que tem aqueles finais inesperados, que você fala, e agora? As letrinhas estão subindo. Será que acabou o filme? Será que não tem alguma coisa depois disso? É exatamente assim que termina a história de Jonas. É com tudo isso, é com toda essa dramaticidade, é com todo esse embate, principalmente entre Jonas e Deus, que o livro termina. Geralmente, quando nós queremos nos identificar com alguém, queremos ser solidários com alguém, nós, pela internet, colocamos, né, somos todos, hashtag somos todos, aí já apareceram vários, né? Somos todos macacos, combatendo aquela questão do preconceito, somos todos maju, somos todos, nem lembro mais os outros, mas somos todos alguém. Então eu quero lançar uma campanha para você ir para a rede social hoje, para o Twitter, para o Instagram, para o Facebook, e você colocar esse hashtag Somos Todos Jonas. Vamos fazer subir essa hashtag. Somos todos Jonas. Você e eu somos Jonas. Antes que você se apresse, eu me apresse em julgar Jonas, em pensar mal desse profeta do Velho Testamento, eu acho que antes de pensar mal, devemos nos associar a ele através da hashtag Eu sou Jonas, você é Jonas, somos todos Jonas. Somos todos Jonas quando achamos que podemos represar o amor de Deus em nós ou no nosso partidarismo. É como se o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, só fizesse sentido se for para mim e para os meus. Se a graça de Deus for para aquele que não tem nada a ver comigo, for para aquele que não é do meu partido, for para aquele que não é do meu país, não é da minha linha, não é da minha tradição, então tem alguma coisa estranha. Somos todos Jonas quando achamos que o caudaloso volume do amor de Deus pode ser represado em mim, pode ser represado na minha bandeira, pode ser represado nas minhas opiniões, pode ser represado no meu partido. Somos todos Jonas quando assumimos, aliás, quando somos impulsionados apenas pelo revanchismo. O que estava entre Jonas e Nínive era revanchismo. Era um país do norte que atacou as minhas fronteiras, e agora nós atacamos as fronteiras deles, mas eles estão crescendo como uma ameaça militar. E aí, se você continuar pela história de Jonas à frente, vai saber que a partir do norte veio o cativeiro babilônico, e Israel, aquela parte norte, ela foi levada cativa, ela foi simplesmente absorvida pela cultura assíria e desapareceu totalmente. Então o que estava no pano de fundo era isso, era revanchismo. Era o que você fez por mim, é aquilo que eu fiz por você. Então somos todos Jonas quando nos relacionamos assim com o mundo. Quando temos essa troca conflituosa com o que está ao nosso redor. Nós somos todos Jonas quando somos obedientes, mas desde que seja nos meus termos.
uma obediência parcial, uma obediência interesseira. Ok, Deus, eu vou para Nínive, desde que aquilo que eu falar aconteça. Desde que, nesse período de 40 dias, o Senhor faça aquilo que eu estou falando. Tem que ser nos meus termos. Tem que ser a partir do meu ponto de vista. Parece que era isso que Jonas achava. Ora, quem é o Criador dos céus, da terra, do mar? Quem é que mandou aquela tempestade terrível contra aquele navio? Quem mandou aquele peixe engolir Jonas? Quem foi que fez aquela planta crescer automaticamente? Quem mandou a lagarta? Quem mandou o vento oriental? Por que tem que ser nos termos de Jonas? Se o soberano da história é Deus, por que tem que ser nos seus termos, nos meus termos? Se o soberano da história é Deus. Nós somos todos Jonas quando invertemos prioridades. Quando a vontade de Deus se torna menor que a minha vontade, um absurdo. Quando os interesses universais vêm depois dos interesses particulares. Quando a preservação do coletivo está abaixo do pessoal. Quando perdão e misericórdia não são alternativas. Na melhor das hipóteses, nesse cenário que Jonas pinta, talvez a última das alternativas, antes vindo o juízo e a destruição. Ok, Deus. Desde que o juízo venha, e aí se sobrar alguma coisa, então perdão e misericórdia, mas que não sobre nada. Então somos todos Jonas quando invertemos prioridades. Mas eu quero dar um aspecto diferente para essa hashtag, para que ela não seja uma hashtag negativa, mas positiva. Nós não sabemos como a história termina, eu disse para você. Não sabemos qual foi a reação de Jonas. Eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança que depois de todo esse trabalho de Deus, de tudo isso que Deus faz, desse trabalho de convencimento que Deus faz, a minha esperança é que Jonas tenha respondido positivamente. A minha esperança é que Jonas tenha pensado, puxa, mas que ignorante que eu fui. Que tolo que eu fui. Que visão deturpada essa minha. Que reducionista que eu fui. Deixa eu colocar as prioridades certas. Então eu estou nessa esperança de que Jonas tenha dado essa resposta. Então, nesse sentido, nós somos todos Jonas. Somos todos Jonas quando o amor de Deus precisa ser derramado em Sorocaba. E eu não abro mão de que eu seja o canal. E cada um de nós não deve abrir mão disso. Que o amor de Deus transborde em Sorocaba através de mim, através dessa comunidade, através do nosso cristianismo. Deus, é através de mim, ok? Não mande outro, mande a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, pensando em Isaías, um pouco mais à frente. Senhor, eu estou disponível. Que eu seja o canal do teu amor para essa cidade. Eu fiquei admirado de saber que o Arlindo está aqui há 10 anos apenas, com toda essa cultura sorocabana que te atravessa. Cada um de nós temos uma história com Sorocaba. Alguns estão aqui há 10 anos. Eu estou aqui há 8 anos. Alguns nasceram aqui, não conhecem outra realidade a não ser Sorocaba. São totalmente atravessados por essa cultura sorocabana. Por que será que Deus nos reuniu aqui em Sorocaba? Nós que somos sorocabanos de nascença, ou somos sorocabanos por opção e por escolha, ou pela providência divina, por que será que Deus nos colocou aqui juntos, nessa comunidade, nessa cidade? Eu penso que, eu tenho certeza, eu sei, aproveitando as afirmações categóricas de Jonas, eu tenho certeza que Deus nos colocou aqui para, através de nós, derramar o amor dele sobre toda essa cidade.
Eu tenho o privilégio de andar muito por Sorocaba. E a impressão que eu tenho é que existem muitas Sorocabas. Então, falar de derramar o amor de Deus sobre Sorocaba é pensar nisso, de que existem muitas. Existem as Sorocabas da periferia, do centro, dos espaços mais privilegiados da cidade, dos espaços mais seguros, dos espaços inseguros. Existem muitas Sorocabas. E o amor de Deus quer ser derramado em todos os cantos dessa cidade, que seja através de nós, que seja através de mim, que seja através de você. Nós somos Jonas quando nós demonstramos disposição para obedecer à missão integral que nos foi confiada, a missão integral. Não é uma missão parcial. Tem que ser o evangelho todo. E esse evangelho todo tem que alcançar o homem todo, a pessoa toda. E de preferência todas as pessoas. É o mais integral possível. É o mais integral que nós conseguirmos. É preciso disposição para isso. Nós somos Jonas quando obedientemente priorizamos a vontade de Deus, priorizamos os interesses de Deus e os planos que Deus tem para essa cidade, através da igreja dele. E nós aqui, como representantes da igreja, parte, expressão, uma das expressões da igreja de Cristo, que está aqui na cidade de Sorocaba. Então, é o plano de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. Deus já tem um plano. Qual será o plano de Deus para o seu bairro, para a sua rua, para a sua família? E onde você está inserido nisso? Você está sensível aos movimentos de Deus aqui na cidade? Na sua região, no seu bairro, no seu condomínio? Dentro da sua casa? Quando a gente prioriza a vontade de Deus para as nossas vidas, nós ganhamos sensibilidade para perceber os movimentos do Senhor. E aí eu quero olhar para alguns monumentos da nossa cidade. E pensar que esses monumentos, muito mais do que monumentos, são marcas. São marcas da nossa cidade. São mensagens que a cidade nos comunica como igreja. São movimentos de Deus. Será que eu estou me portando em ser suprimento para as carências da minha cidade? Eu gosto muito daquela estátua ali. Essa estátua está em frente ao Rodocenter. Sorocaba não tem rodoviária, tem o Rodocenter. Então está em frente ao Rodocenter da nossa cidade. O nome dessa estátua se chama Mãe Preta. E essa estátua me chama muita atenção porque ela simboliza o desamparo. Olhe para essa estátua quando você passar por ela e preste atenção. A gente passa ali correndo, né? A gente passa de carro, muitas vezes a gente sai correndo para a rodoviária e sai correndo para São Paulo ou para Campinas. Passamos tantas vezes perto dessa estátua e não prestamos atenção, prestamos pouco atenção na mensagem que ela comunica. É a mensagem do desamparo. É uma mãe desamparada. É uma mãe com 2 filhos, um no peito e um ali na barra da saia dela, talvez esperando alguma coisa de alguém, esperando que alguém dê alguma coisa, esperando dar de comer para a criança, esperando ter um pouco de força para poder amamentar que está no peito. A nossa cidade tem muitas carências. Não falo apenas de carências sociais, essas estão estampadas aí, mas existem carências sociais, existem carências emocionais, existem carências aí, a importância maior, espirituais.
Será que nós estamos atentos às carências da nossa cidade? Será que eu me coloco como provisão de Deus, suprimento de Deus, canal de Deus no suprimento dessas carências? A mensagem que eu encarno no dia a dia tem dado respostas aos conflitos da nossa cidade? Conflitos religiosos, não só conflitos, mas diferenças. Tem muitas marcas de conflito, né? A nossa cidade é uma cidade que tem na sua história, além dessa história maravilhosa que nos foi cantada aqui, do homem do campo, mas também tem história de guerras. Nós temos Praça do Canhão, nós temos monumentos com cavaleiros e homens armados. É uma história que também é marcada por conflito, por grandes dificuldades, por conflitos atuais, como o tótem da entrada da nossa cidade. Sorocaba é do Senhor Jesus. Não, não é do Senhor Jesus. Não é. É o conflito que a nossa cidade vive. Será que no meu dia a dia, não pelos totens que eu coloco, não pelos monumentos, mas pelo cristianismo prático do dia a dia, no trânsito, no relacionamento em casa, nas minhas obrigações, nos meus relacionamentos, será que eu tenho dado resposta, através da minha espiritualidade, aos conflitos da minha cidade? Será que eu estou engajado na defesa da criação de Deus? Nós temos uma missão que é de defender a natureza. E a nossa cidade é uma cidade também que prima muito pela natureza, pela valorização da natureza, pelos espaços públicos, que tentam conciliar esse aspecto urbano com esse aspecto interiorano também da nossa cidade, pela presença da natureza também na nossa cidade. Será que nós somos defensores da natureza? Defender a natureza é difícil, né? Porque a gente se distrai jogando papel no chão, né? Ou para fora da janela do nosso carro. Ou talvez não tratando os animais como eles devem ser tratados. Ou talvez não tratando as plantas como elas devem ser tratadas. A nossa espiritualidade também tem um espaço para a defesa da natureza. Você se lembra que Jonas se identifica: eu sou hebreu, eu sou adorador do Deus que criou o céu, a terra e o mar? Lembra disso? Se Deus criou o céu, a terra e o mar, e eu sou um adorador de Deus, logo, qual deve ser a minha relação com a natureza? De cuidado, de proteção. Nesse aspecto também eu gostaria que todos nós fôssemos Jonas. Todos nós fôssemos profetas, caminhando pelas cidades, pelas ruas da nossa cidade, pelos espaços da nossa cidade, e levando os princípios e valores do reino de Deus. Porque nós temos a certeza absoluta que os princípios e valores do reino de Deus são bênção para a cidade de Sorocaba. O exercício da cidadania coerente e corajosa. Será que nós somos de fato cidadãos? Hoje se fala muito de cidadania, né? As pessoas se armam com Facebook, Twitter, em defesa do Brasil. Será que a nossa cidadania é coerente? Será que de fato nós somos cidadãos na nossa prática? Ou será que a nossa cidadania é apenas eleger um bode expiatório? É eleger um grupo, eleger uma autoridade do país e jogar pedra e agredir e falar palavras de baixo calão pelas redes sociais? É essa cidadania? É assim que somos cidadãos? Será que a nossa cidadania não vai
na linha do que nós fizemos aqui hoje à noite, orar pelas nossas autoridades, ainda que devamos ter uma postura profética e corajosa, dizendo que de fato está errado, a corrupção é errada, se apropriar do dinheiro público é errado, tirar do dinheiro da população, especialmente das camadas mais pobres da população, e se apropriar disso é errado. Então assumimos a nossa postura profética, mas também assumimos a nossa postura de sal da terra e luz do mundo. Se a coisa não apodreceu de vez ainda, deve ser por causa da igreja. Deve ser pela sua ação cidadã, pela minha ação cidadã, que as coisas não vão de mal a pior de uma vez. Que 40 dias e Nínive seja destruída. Em 74 houve um grande encontro mundial de igrejas evangélicas, e aqueles cristãos reunidos em Lausanne, dentre outros aspectos, eles pactuaram o seguinte: os evangelistas de Cristo têm de humildemente procurar esvaziar-se de tudo, exceto de sua autenticidade pessoal, a fim de se tornarem servos dos outros. E as igrejas têm de procurar transformar e enriquecer a cultura. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Que a sua vida seja a glória de Deus. Que a sua prática cristã seja para a glória de Deus. Que você seja Jonas, desde que seja para a glória de Deus. Que Ele te abençoe. Amém?